tempo atrás eu me deparei com duas situações aqui em Goiânia que me deixaram um pouco abismada. E eu queria fazer um vídeo sobre essa situação, intercalando com a história de Goiânia, ou pelo menos uma parte dessa história. Então continue assistindo porque eu acho que esse vídeo é importante. Olá, gente, bem-vindos ao Adodi, bem-vindos ao Adodi. Se você não está inscrito, eu já vou pedir para você se inscrever, porque é importante ajudar esse canal a chegar mais gente, essa mensagem, esse conteúdo a chegar mais gente. Bora aí para os 2.000 inscritos, o que custa, né? Então já comenta, já compartilha. Se você é de Goiânia, durante o vídeo vai compartilhando as suas opiniões sobre esse vídeo e seu conhecimento sobre essa cidade. Se você não me conhece, meu nome é Giovanni Vicente, vai lá me seguir nas redes sociais, vai saber quem eu sou, quem é essa pessoa aqui maravilhosa que está vos falando. Bem, como eu disse aí no vídeo, bem grande esse título, eu quero falar sobre a história de Goiânia, mas só sobre uma parte dela, porque eu quero interligar com duas situações que eu presenciei em Goiânia e que eu acho importante falar da história dessa cidade, porque assim, tá difícil. Já indo de cara aos pontos que eu quero citar, quais foram as situações que eu me deparei aqui em Goiânia? Já peço para você dar uma respirada e preparar o estômago, porque são situações assim, meio complicadas. A primeira delas foi no finalzinho do ano passado, são situações recentes, tá? E essa situação foi no shopping de Goiânia que eu fui, um shopping que eu não preciso dizer o nome, e aí precisei ir no banheiro em um determinado momento, porque, né, necessidades. E aí quando eu terminei de fazer as necessidades, eu me virei para abrir a porta. E na porta tinha uma frase enorme, assim, nitidamente escrita daquele tamanho para que fosse lida. E já adianto, é uma frase de cunho nazista. Não é uma frase de cunho nazista, é uma frase nazista, porque tinha até a suástica lá. A frase dizia que pessoas negras e nordestinas deveriam abandonar a cidade de Goiânia e ir embora, porque essa cidade não pertenceria a pessoas negras e nordestinas. E aí depois, no início desse ano, uma outra situação, no final de janeiro, se eu não me engano, o pessoal que resolveu ali no setor oeste, moradores do setor oeste, resolveram que eram donos da Praça do Sol e colocaram uma faixa na Praça do Sol dizendo que aquela praça pertencia aos moradores do setor oeste. Senso de posse, de propriedade, né? Vive ali entre a classe média. Essas duas situações me deixaram assim, gente, porque apesar de parecerem diferentes, de fato, uma é mais explícita, né? É uma violência mais explícita, porque é nazista, e a outra é mais para muita gente pode parecer, só estamos cuidando da praça, mas elas partem de ideias parecidas, de que a cidade ou locais da cidade pertencem a certas pessoas e a outras não. E aí eu queria te dizer uma coisa. Quando essas ideias são colocadas em prática e levadas adiante, sempre dá merda. Aí eu fiquei pensando assim, vou fazer um vídeo e resgatar um pouco a história de Goiânia, porque eu queria dizer assim, meus queridos, essa ideia de posse, de propriedade que pessoas brancas ou mais ricas têm sobre a cidade é construída ao longo dos tempos, e se a gente vai falar de pertencimento e de propriedade, e assim, eu não defendo essa coisa, mas se formos falar disso, essa cidade de Goiânia, ela pertence a quem construiu ela, né? E afinal de contas, quem construiu Goiânia? Bom, já indo lá para o passado, né, voltando um pouco na história de Goiânia, eu queria dizer assim, para quem ainda não conhece a história dessa cidade, que Goiânia, né, é construída ali no início dos anos 30, né, tem toda aquela imagem do Pedro Ludovico Teixeira como o homem responsável pela fundação da cidade. Durante muito tempo existe até um culto à personalidade do Pedro Ludovico Teixeira, e de fato ele é uma figura importante para a história, querendo ou não, mas não foi ele que construiu Goiânia, né, não foi ele que colocou a mão na massa. E aí quando você começa a ler sobre a história de Goiânia, você vai percebendo quem são as pessoas, de onde elas vieram e que condições elas viviam aqui. E já adianto, sim, para ser bem didático nesse vídeo, não ficar enrolando, né, não ficar fazendo rodeio, que boa parte das pessoas, ou a maioria das pessoas que vieram trabalhar na construção de Goiânia eram pessoas pobres, grande medida do Nordeste e em sua grande maioria, ou grande parte, pessoas negras, porque a gente conhece a realidade étnico-racial desse país. Então foi esse corpo de pessoas que veio trabalhar na construção de Goiânia.
A gente tinha também algumas pessoas de Minas Gerais, algumas aqui do Centro-Oeste mesmo, como do Mato Grosso, mas existem relatos, por exemplo, de uma quantidade absurda de pessoas que veio do Nordeste trabalhar aqui, como do estado da Bahia, do Maranhão e de outras regiões do Nordeste, porque muitas pessoas enxergaram na construção de Goiânia, pessoas pobres querendo uma melhoria de vida, enxergaram na construção dessa cidade, na capital de Goiás, como possibilidade de melhorar de vida, trazer sua família, ou vir trabalhar, construir uma vida e voltar para sua terra e ajudar a sua família, ou vir para cá com sua família e construir uma vida aqui com a construção dessa cidade. Então a gente já tem aqui no início desse vídeo uma ilustração de quem foram as pessoas que construíram e colocaram a mão na massa e por que vieram aqui. E o mais assim curioso quando você vai perceber e estudar sobre essas pessoas que vieram trabalhar aqui é de como elas vieram para cá. Muitos vieram de a pé, muitos vieram a cavalo, outros de carona. Isso já demonstra as poucas condições financeiras das pessoas que vieram para cá trabalhar, porque assim, a maioria esmagadora dos trabalhadores eram pobres. Um ou outro tinha uma melhor qualificação, porque se precisava desse tipo de profissional com mais qualificação, com um pouco mais de educação e, inclusive, profissionais considerados mais valiosos, né, que vão comandar as obras e etc. Mas a grande maioria era de trabalhadores pobres que vinham para cá nessas condições. E sim, muita gente viajava a pé. Inclusive, vou fazer um parênteses aqui para fazer uma ilustração. O meu avô paterno me contou uma vez que ele fez uma viagem a pé para o Paraná. E aí ele passou pelo estado de Goiás, não para trabalhar, mas precisou passar por aqui. E depois foi para o Paraná de a pé, sendo que ele mora em Correntina e sempre morou lá, que é oeste da Bahia, que é divisa com Goiás, assim. Isso para ilustrar que as pessoas viajavam a pé nesse período, assim. Putz, eu fico imaginando, nossa. E aí, como eu disse, alguns vinham sozinhos, alguns vinham com família, alguns vinham com o objetivo de construir uma vida aqui, então já vinham com a ideia de fincar, né, o seu pé aqui e continuar a vida aqui. E alguns vinham sozinhos para depois voltar para sua terra com dinheiro, ou com algum dinheiro possível, se conseguisse, para ajudar a sua família que ficou lá na terra de onde eles vieram. Mas como toda em sociedade desigual, as pessoas menos favorecidas são muito destratadas, na construção de Goiânia não foi diferente. Apesar dessas pessoas serem extremamente importantes para a construção dessa cidade, porque foram elas que foram para debaixo do sol, elas que colocaram a mão no cimento, a mão no tijolo, a mão nas coisas, que foram com a sua força construir essa cidade, elas não foram tão bem recebidas pelo Estado, que inclusive, segundo o relato de pessoas que trabalharam aqui na época, esse mesmo Estado não ajudou com a moradia dessas pessoas, fazia até uma segregação dessas pessoas. Os trabalhadores mais qualificados ficavam em casas melhores, enquanto os trabalhadores gerais, né, a maioria dos trabalhadores considerados menos qualificados ficavam em casas de muito menos qualidade e segregados desses trabalhadores mais qualificados, que inclusive não se misturavam e não dialogavam com esses trabalhadores mais pobres e que moravam em casas de menor condição. É como se fosse um mini apartheid na construção de Goiânia, e aí você separa essas pessoas de acordo com a qualificação delas. Aí, como eu não sou boba nem nada, né, eu fui procurar um texto, um artigo para fundamentar esse vídeo, para não vir ninguém falar assim, mas de onde você está tirando esse negócio? E aí, assim, eu tô até com meu caderninho aqui, porque, né, não tenho câmera, e aí tem que ficar fazendo as coisas tudo com o celular. E aí eu peguei um texto, um artigo chamado O Cotidiano dos Trabalhadores da Construção de Goiânia, o Mundo do Trabalho e Extratrabalho, da professora Genilda Dark Bernardes, e está presente no dossiê Cidades Planejadas na Interlândia. E esse texto explica um pouco sobre o cotidiano dos trabalhadores em Goiânia, de como eles vieram para cá, de onde eles vieram. E aí tem um trabalhador chamado Francisco Higino, que faz um relato e que eu queria muito trazer aqui para ilustrar quem estava aqui em Goiânia, como estava, para depois vocês vão entender onde eu quero chegar e interligar lá com o início do vídeo. E aqui basicamente ele fala, por exemplo, nesse trecho que eu vou citar, sobre a questão das moradias. Ele diz bem assim: chegamos e fomos morar numas casinhas de capim, lá na beira do córrego Botafogo. Não tinha conforto não. Era muito triste, aqueles estrangeiros de pouca conversa com nós moravam melhor. Casinha mais arrumadinha, salário melhor, ou a gente concordava ou ia embora. Eu estava muito cansado de viajar. Porque assim, muitas pessoas que vinham para cá e muitos desses trabalhadores rodavam o país à procura de trabalho, à procura de conseguir um dinheiro, porque nem sempre na terra deles eles tinham condições de ter um emprego
que gerasse uma renda, então precisava sair procurando em outros locais. Não à toa meu avô, por exemplo, fazia isso, e, inclusive isso ainda hoje é comum em alguns locais, onde não se tem muito emprego, a pessoa vai para outra cidade, para outro estado, e depois volta para a sua cidade, aí viaja depois de novo, para tentar ir mantendo uma renda ali rodando na sua família. Mas um outro ponto que eu queria destacar é sobre o senso de coletividade que esses trabalhadores tinham, sabe? Mesmo o Estado ali não dando uma assistência para essas pessoas, não garantindo para elas uma moradia digna, não garantindo uma vida digna, nem um salário digno, esses trabalhadores encontravam um no outro um apoio e uma forma de se ajudar e de construir suas casas, já que, né, estavam dados ali à própria sorte. E aí esse mesmo Francisco vai dizer o seguinte: a vida era dura e a gente tinha de ajudar uns aos outros. Assim que eles iam chegando, a gente entrava de sociedade, fazia o barraco para um e para outro. O Estado não entrava com nada. O material, o pessoal tinha que conseguir por conta própria mesmo. E tudo de noitinha, pois de dia a gente tinha que dar duro nas obras. Ou seja, esses trabalhadores precisavam se ajudar, precisavam criar um laço ali de coletividade e de solidariedade para construir suas casas à noite, porque de noite eles tinham que trabalhar, eles tinham que, né, dar continuidade à construção dessa cidade, nas coisas que ela precisava, mas eles também precisavam de moradia, e como esse Estado não garantia essa moradia, eles próprios se ajudavam ali, criando suas casas, e aí iam chegando novos trabalhadores, eles iam ajudando a construir a casa desses novos trabalhadores. Até aqui a gente já entendeu algumas coisas, né? Que quem construiu Goiânia basicamente foram pessoas e trabalhadores pobres, em sua grande medida pessoas negras, em sua grande medida pessoas que vieram do Nordeste tentar uma nova vida em Goiânia, porque viam nessa cidade uma oportunidade de criar algo novo, né? Uma cidade nova que está sendo construída, então lá, meu Deus, a cidade vai começar do nada, vão precisar de mão de obra, vamos para lá para ganhar dinheiro. Essa era a ideia e por isso muitos vieram para cá. E é uma ideia tentadora, né? Vamos construir uma cidade e tentar ganhar o dinheiro. E foram essas pessoas que deram corpo a essa cidade. E é importante lembrar que não só construíram, como continuam construindo e permitem a existência dela, porque muitos desses trabalhadores construíram suas casas aqui, mesmo que em condições precárias, em bairros mais periféricos, não tendo assistência do Estado, construíram suas casas aqui, muitos trouxeram suas famílias e seus descendentes nasceram aqui e fizeram famílias aqui, ou seja, Goiânia é uma cidade que é fruto do sangue de pessoas negras, que é fruto do sangue de pessoas nordestinas, que é o fruto de pessoas pobres, que construíram suas famílias aqui, que criaram seus filhos aqui, que tiveram seus filhos aqui. São essas pessoas que construíram essa cidade, deram a possibilidade dela existir e deram a possibilidade dela continuar existindo, garantindo novas gerações para ela e garantindo pessoas que continuassem trabalhando para construir essa cidade. E se a gente parar para pensar, ainda hoje são as pessoas negras, as pessoas pobres, as pessoas nordestinas que continuam construindo a cidade. Porque não são os ricos, não são quem está no poder que dá vida a ela. É a gente que está aqui embaixo, né? Trabalhando, sustentando essa cidade economicamente, mantendo ela limpa, mantendo ela ativa, mantendo a economia rodando. Somos nós que estamos aqui embaixo que garantimos a continuidade de Goiânia. E ainda hoje a gente recebe pessoas do Nordeste, principalmente do Maranhão e da Bahia. Ainda hoje recebemos muita gente de lá. Meus pais vieram da Bahia. Eu sou um descendente de uma família nordestina e principalmente negra também, né? À toa que eu sou negro. São essas pessoas que construíram, deram continuidade à cidade de Goiânia e ainda hoje continuam construindo. Somos nós que estamos construindo Goiânia. Então, se tem gente querendo falar de pertencimento, de propriedade, apesar de eu não gostar desses termos e desses valores, se a gente for falar de propriedade e de posse, essa cidade pertence a nordestinos, a pessoas negras, a pessoas pobres, a pessoas trabalhadoras, porque são essas pessoas que garantem a continuidade e a existência de Goiânia. Sem pessoas nordestinas, sem pessoas negras, sem pessoas trabalhadoras, Goiânia não existia. Olha que loucura! Então, se alguém tem que ser expulso dessa cidade, muito provavelmente é quem propaga valores nazistas, valores elitistas e valores de posse. A gente sabe que, infelizmente, a gente vive numa sociedade que não permite que pessoas como nós tenhamos
acesso pleno, né, à cidade, tenhamos direito pleno à cidade. Nós, quem? Pessoas negras, pessoas pobres, pessoas trabalhadoras. A gente não tem direito à cidade como deveria, mas é isso que a gente quer romper, com essa ideia de que a cidade pertence a alguém e de que a cidade só pode ser usufruída por algumas pessoas. Ela tem que ser usufruída por todos, ela é de direito de todos e principalmente de quem constrói ela. E Goiânia foi construída por negros, nordestinos, pobres, principalmente. Então eu queria mais compartilhar isso aqui mesmo. Vou deixar a referência do texto que eu li na descrição do vídeo para caso você queira ler. Espero que você comente aqui embaixo sobre a história da sua cidade também, ou se você é de Goiânia e já estava por dentro dessas coisas, porque nem sempre a gente conhece a história da nossa própria cidade. Comente aí o que você achou desse vídeo, o que você achou desse tema. Queria muito falar sobre a história de Goiânia em específico, então deixa like nesse vídeo, se inscreve nesse canal, compartilha ele e vai lá me seguir nas redes sociais, que é bem importante. Beijos.